Fala galera ligada na Gol Brasil, começando o giro de notícias de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bruno Guimarães, qual será o futuro do jogador do Newcastle, sobre o Marinho, que tem a proposta do São Paulo, e também alguns outros clubes interessados no futebol brasileiro e também do exterior. E também sobre o PP, jogador do Porto e que tem a possibilidade de defender uma outra seleção que não a brasileira. A primeira informação é sobre Bruno Guimarães, meio-campista de 25 anos e que tem contrato com o Newcastle da Inglaterra até 30 de junho de 2026. A situação é a seguinte: o jogador foi procurado pelo Newcastle para renovar o contrato e vai dar prioridade ao Newcastle para a renovação contratual. A questão é, o Newcastle, embora tenha procurado o atleta para iniciar as conversas, ainda não apresentou uma proposta formal, o que nesse momento impede o Bruno Guimarães de assinar o novo contrato com o Newcastle. A promessa do Newcastle ao Bruno Guimarães é a seguinte: é de que ele será um dos 3 maiores salários da Premier League. Tá pouco querem mais. É uma grana muito boa para o Bruno Guimarães. Só que agora o Newcastle tem concorrência. Barcelona e Liverpool fizeram uma consulta ao staff do Bruno Guimarães. As duas equipes, os dois clubes, ainda não enviaram uma proposta pela contratação do jogador, mas nesse momento já demonstraram interesse e estão dispostos a de fato enviar uma oferta pela contratação do atleta. O Liverpool não jogará a UEFA Champions League, o que acaba atrapalhando os Reds nessa negociação, e o Barça tem dificuldades financeiras nesse momento, inclusive terá que dispensar ou negociar alguns atletas. Então, na situação do Bruno Guimarães, fica tudo muito confortável para que o Newcastle consiga esta renovação. E aí, a segunda notícia, que é muito importante também, é sobre Marinho, atacante que pertence ao Flamengo, tem contrato até o fim desta temporada e está na mira do São Paulo. O São Paulo foi direto ao Marinho para conversar. O executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, ele eliminou intermediários, eliminou agentes e conversou diretamente com o atacante Marinho. O Marinho deu sinal positivo para que acontecesse uma negociação. O problema é, hoje o Marinho tem um salário muito elevado. O Marinho ganha algo perto de 800 mil reais mensais no Ninho do Urubu e ele não quer abrir mão disso. Ele quer continuar recebendo esse valor, pelo menos até o fim do contrato com o Flamengo. Então, o São Paulo teria que encontrar uma composição com o próprio Flamengo para que conseguisse esse acerto com o Marinho. E aí entra a dificuldade, o Flamengo não quer pagar nada. Então, o São Paulo, neste momento, vê o salário do Marinho como principal entrave para a contratação do jogador. E o São Paulo ainda tem concorrência de outros clubes do futebol brasileiro, ainda não me abriram os nomes, e também do exterior. Existem outros interessados na contratação do Marinho e isso pode acabar atrapalhando a ida do Marinho ao Morumbi. O Dorival Júnior, com quem Marinho trabalhou no Flamengo, chegou a ligar depois da conversa com o Rui Costa para o jogador. E na conversa ele disse que gostaria de contar com o Marinho no Morumbi, no Tricolor Paulista, só que o técnico entende que a situação financeira é algo que pesa neste momento para o Marinho. E para finalizar, meus amigos, esse giro de notícias, uma informação muito importante sobre o PP. O jogador obteve o passaporte italiano recentemente e tem conversas com a seleção italiana para que ele possa defender a equipe nacional. A questão é a seguinte: a seleção italiana, a Federação Italiana de Futebol, enviou um ofício ao Porto manifestando interesse na convocação do PP, este atacante de 26 anos que foi revelado pelas divisões de base do Grêmio. E ao enviar esse ofício, o PP disse ao Porto e à Federação Italiana que só responderá ao final das férias. Por quê? Porque o PP ainda alimenta a expectativa de defender as cores da seleção brasileira. Ele acredita que em algum momento pode ser convocado para jogar pelo país em que ele nasceu. Então ele quer jogar pelo Brasil. Lembrando, o PP teve recentemente também convite do Paraguai. A seleção paraguaia fez esse tipo de convite para o PP, o mesmo que fez para o Maurício, atacante que hoje joga pelo Internacional, só que o PP descartou prontamente e acredita que, nesse momento, a Itália pode ser sim uma alternativa. Até porque o técnico Roberto Mantini é muito fã, um grande admirador do futebol do PP. E uma terceira situação, uma segunda situação, aliás, sobre o PP, é que o jogador tem algumas consultas para deixar o Porto.
O PP fez 54 partidas pelo Porto nessa temporada, um recorde lá em Portugal. Ele vai completar a 55ª no fim de semana, na final da Taça de Portugal. E aí o jogador pensa neste momento na possibilidade de deixar o clube. Já existem conversas do Porto com alguns membros representantes do staff e o PP tem interessados na Espanha e na Inglaterra. Esses clubes pretendem apresentar uma proposta formal pela contratação do jogador durante a próxima janela de transferência. Eu falei que seria a última, mas eu me equivoquei. O Corinthians enviou uma proposta pela contratação do Matias Rojas, paraguaio que defende as cores do Racing da Argentina. O jogador de 27 anos tem uma oferta corintiana sobre a mesa para assinar por 4 temporadas até julho de 2027 e para receber um valor próximo de 4 milhões de dólares. Esse valor dá algo ali perto de 20 milhões de reais. E o Matias Rojas já foi procurado, conversa com o Corinthians sobre essa proposta, até porque pleiteava um valor muito maior. A ideia do jogador era assinar um contrato para receber 5 milhões e meio de dólares líquidos, ou seja, livres de impostos. Jogador, então, e Corinthians tem uma diferença ali de mais ou menos 1,5 milhão de dólares entre a pedida do jogador e o que é oferecido pelo Timão. O atleta, nesse momento, discute a situação com o Corinthians e o Corinthians está bastante animado sobre a possibilidade de assinar com o atleta paraguaio. Além do Corinthians, outros clubes do futebol brasileiro têm interesse no atleta, especialmente o Botafogo. O Botafogo também enviou uma proposta e aguarda, neste momento, uma resposta do Matias Rojas. Até o momento, nada do staff do jogador mandar uma resposta ao clube carioca. O jogador ainda foi oferecido a alguns outros times do país, como o Atlético Mineiro, Internacional, Vasco, São Paulo, Palmeiras, mas os demais acharam que a pedida do Matias Rojas era elevada demais e por isso não avançaram nas tratativas. Valeu, meus amigos, e agora sim um abraço.